os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor brasileiro evidenciam-se grandes conquistas históricas alcançadas por todos nós, juristas, doutrinadores, magistrados, que estamos construindo a reforma paulatina de um código cujo projeto de lei tramita no Senado. Mas os grandes responsáveis pela reconstrução desse código somos todos nós, advogados que defendem as teses e que criam novas teses, juízes que acatam essas teses e que também as criam em cima das teses apresentadas. No mercado de consumo, o crédito é para o consumidor o acesso social. Para o fornecedor, ele é o lucro. Essas forças são antagônicas, elas se convergem também, porque um precisa adquirir e o outro precisa fornecer. Quem tem maior condição de evitar a ocorrência dos riscos intrínsecos e potenciais ao crédito e que gera o superendividamento é o fornecedor. Todavia, não podemos esquecer que a responsabilidade desse fenômeno ela é compartilhada por fornecedores, órgãos de proteção e defesa do consumidor, e pelo Estado e pelo próprio consumidor. O consumidor, a responsabilidade é menor, porque ele é o alvo, e o alvo ele é estático. Mas há particularidades na relação de crédito que tornam impossível se exigir do consumidor um comportamento na contratação pela sua contínua exposição a práticas de assédio ao consumo. Aliás, eu chamo a atenção aqui para o artigo 151 do Código Civil, que, iluminado pelo Código de Defesa do Consumidor, ele diz: toda declaração de vontade sob coação é nula. Então, nós vamos chegar lá. Então, a proteção terminológica do assédio, nós vamos ver que ela vai mudar um pouco no projeto 3515. Ela vai se encontrar em amálgama com a terminologia do Código Civil. No projeto 3515, nós já vamos substituir a palavra assédio e pressão com a palavra coagir, porque, na verdade, a publicidade enganosa, ela coage. A concessão de crédito ocasiona o superendividamento quando são violadas suas características objetivas. Primeiro, a qualidade do crédito. Nós vamos falar hoje aqui sobre o RMC, que é a reserva de margem consignável. E as subjetivas é a forma de aconselhar, de cuidar do consumidor, com esclarecimentos prévios, com informação. Essa informação tem que ser uma informação correta, indubitável, certa. A má qualidade do crédito também, senhores, está ligada à observância de regulação pertinente do crédito desde o momento de sua concessão até a fase pós-contratual. No Brasil, não existe um sistema regulatório de crédito. No Brasil, nosso sistema regulatório é do mercado. Se cuida muito mais do fornecedor, que é a parte mais forte nas relações comerciais, do que do próprio consumidor. Os órgãos com competência legal e específica para disciplinar as relações de concessão do crédito, como FEBRABRAN e Banco Central, estão mais voltados à regulamentação do mercado do que da oferta de crédito. Constata-se que as normas são elaboradas com viés setorial mercadológico, com incremento de novas modalidades de crédito, sem seguir a observação dos deveres jurídicos de imposição de medidas eficazes para evitar o superendividamento. Cite-se como exemplo o crédito consignado, que foi introduzido no Brasil pela Lei 10.820, de 2003, em que o indivíduo passou a ter a possibilidade de comprometer parcela de sua remuneração mensal com dívidas descontadas em sua folha de pagamento, em que pese a modalidade ser à primeira vista favorável ao consumidor,
em razão do relativamente baixo percentual de juros. A consignação de 30%, ela não pode deixar de preservar o mínimo existencial. E noticio também que o projeto 3515 traz em seu bojo uma definição objetiva do que seja esse mínimo existencial, que os doutrinadores, muitas vezes, se esforçaram, mas que o julgador fica sem saber como agir e o advogado como fundamentar. Porque o mínimo existencial, ele tem que resguardar a dignidade da pessoa humana. Ele tem que resguardar as necessidades essenciais, depois que foram descontados do contra-cheque, ou dos proventos, ou ainda da renda mensal daquele consumidor, todos os descontos essenciais, como um plano de saúde que seja simples, ou então as despesas com pensão alimentícia, se a parte for mais comprometida com certos compromissos. A Lei 8.820, ela foi conversão da medida provisória 130, sendo depois alterada pontualmente pela Lei 10.953, e dispõe sobre a autorização de desconto de prestações de folha de pagamento, instituindo o sistema de consignação. Acrescente-se que a Lei 10.953, ela incluiu no texto da Lei 10.820, o que eu já falei, que foi os 30%, estendendo o crédito consignado aos aposentados. Houve uma modificação aí, porque antes era só nos contra-cheques, depois ela passou a alcançar os aposentados. Essa mudança deixa o idoso mais vulnerável e é uma espécie de descontrole na proteção estatal. Após a Lei 10.953, a cronologia normativa no Brasil foi marcada por 4 mudanças. A mais importante delas foram 2, as mais importantes. Uma, 13.172, que alcançou as verbas rescisórias. Esse alcance das verbas rescisórias tem um grande problema. A lei não tem regulamentação. Assim como a Lei 13.313, que eu já vou falar, ela não tem regulamentação. A 13.313, ela alcançou também 10% do saldo da conta vinculada do FGTS, que são verbas de natureza alimentar, indisponíveis em certa parte, e 100% da multa rescisória. Aqui nós temos que fazer uma pausa para voltar a dizer que não há regulamentação dessas mudanças operadas pela 13.313. Ou seja, o INSS não sabe como agir, o banco, quando o empregado é demitido, ele abocanha no contra-cheque ou nas verbas rescisórias o valor integral daquilo que o consumidor empregado recebe, o seletista recebe, e também da multa rescisória. Então, não há uma regulamentação minudente, qualitativa, quantitativa, para proteger esse consumidor, que é também um vulnerável por ser empregado, à luz da nossa CLT. Estas leis justificam a finalidade da concessão do crédito consignado com acesso ao crédito e com a justificativa também da redução dos juros. Mas há consequências indiscriminadas do crédito e o endividamento de consumidores que podem contratar quando já não tem mais margem consignável. Essa falta de regulamentação a que eu menciono é que a lei não está regulamentada no sentido de dizer é do disponível que ele tem, é do salário líquido. Essa parte que nós vamos descontar dos 30%, o que significa esses 30% em relação à disponibilidade do salário ou dos proventos do consumidor? O projeto também muda o artigo, se não me falha a memória, 54E, e coloca
uma sugestão de mudança para incluir a palavra disponível. Porque disponível para cálculo da margem consignável é aquela parte que o consumidor já tirou as parcelas essenciais que ele deve naquele mês. Então, não pode ser do salário bruto. Mas nós sabemos disso. Mas cadê a regulamentação? Não há regulamentação. Nem no INSS, nem da Lei 10.820, que é uma lei federal e deveria ter uma regulamentação para dar segurança jurídica ao magistrado e ao advogado que vai defender esse idoso, esse consumidor que está altamente desamparado por essas normas feitas a facão e sem a devida cautela, com a normatização constitucional, nem com a normatização de tronco constitucional, que é o Código de Defesa do Consumidor. Eu gosto de citar Maria Paula Costa Betran Munhoz, porque ela chama a atenção para as formas de ofertas de crédito direcionadas unicamente com a obtenção de lucro, sem tomar conta do destino miserável do consumidor. Ela afirma que as instituições que concedem crédito têm a honradez e a dignidade tradicionalmente associadas à pontualidade do pagamento. Ela denomina isso de capital simbólico. Então, o que é esse capital simbólico? É a nossa honradez, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Esse capital simbólico é apropriado, o banco se apropria dele para dizer ao consumidor, incutir ao consumidor a pontualidade. A honradez e a dignidade recebem novo desenho na publicidade e comunicações institucionais dos ofertantes de crédito, como condutas expectáveis e obteníveis, omitindo dos consumidores os riscos da destruição desse Estado com a oferta de crédito sem caráter. Ela troca a terminologia do crédito irresponsável para um crédito sem caráter, porque se apropria do capital simbólico do consumidor. Eles fazem isso num sistema meticuloso de preparo e persuasão, principalmente com os operadores de telemarketing. Destaque-se ainda a incoerência da conduta das ofertas dos fornecedores de crédito, porque, ao se apropriarem desse capital simbólico, utilizando-se da propaganda da comunicação, que se diz institucional, para sugerir ao consumidor a facilidade de alcançar um comportamento escorreito, o exemplo da capacidade de organização que o consumidor tem. O objetivo é o banco se eximir da responsabilidade dos efeitos da má publicidade, da persuasão coativa de gastos pelo consumidor. Então, quando o consumidor está em desgraça financeira, o banco age como um pilatiano, ele está com as mãos lavadas. São condutas que refletem total desapreço quanto aos riscos do endividamento do consumidor, que, devido à sua vulnerabilidade e pouco entendimento sobre a manipulação do mercado de consumo, se sente inapto, socialmente excluído e responsável único pela sua inadimplência. Aí o consumidor já está com a autoestima baixa e psicologicamente afetado. Muitas vezes, no juizado de apoio ao superendividado, que agora será transformado no núcleo, nós percebemos, eu, Fabiana, diminuíram o meu tempo, né? Eu e Fabiana percebemos que o consumidor estava vulnerabilíssimo e ele... Obrigada. Houve um erro de publicidade aqui. Disseram que estava encerrada a palestra, mas ainda tenho 15 minutos. Obrigada. Então, ele se reerguia e ele passava por um treinamento dentro da Universidade Jorge Amado para ele se educar. Mais uma vez, parabéns à autora desse projeto maravilhoso, porque é moderno, não é modismo, não é assistencialismo, ele cuida de todos nós, porque nenhum de nós
está livre de cairmos numa situação de superendividamento, tal qual é tão coativa a publicidade. O consumidor fica solitário, eu vou me adiantando aqui já para o final. Contraditoriamente, nós vemos que a FEBRABRAN, o Programa do Consumidor Consciente da Mastercard para os países da América Latina, incutindo a ideia de planejamento de despesas, ele incute essa ideia para se eximir da responsabilidade. Mas o tema é muito mais complexo e multifatorial. Então, esses trabalhos feitos por essas empresas, essas instituições, eles não alcançam seus objetivos, porque o objetivo, na realidade dele, é o mercado. Então, seria bom que essas manobras de pseudo-ajuda ao mercado não fossem confundidas com a proteção do consumidor, que é feita por institutos sérios e de proteção e defesa do consumidor. Consigne ainda aqui, eu quero citar a nossa amiga comum, Rosana Lunardelli Cavalazzi, que fez uma pesquisa empírica de 2006 a 2007, na cidade de São Paulo e Porto Alegre, pelo PROCON de São Paulo e pelo Grupo de Pesquisa Educação no Envelhecimento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em conjunto com membros da Universidade Federal da URGS, que revelou que o consumidor, especialmente o consumidor idoso, ele tem dificuldade com a língua escrita, com a compreensão de terminologias creditícias, mercadológicas. A pesquisa concluiu que os idosos contratavam para ajudar o familiar. Quando o familiar paga esse empréstimo, ótimo, não acontece nada. Mas quando o familiar não paga, o que acontece é um rolo compressor, levando o consumidor ao endividamento a partir de um ato de solidariedade humana e para resguardar a dignidade de um parente. As doenças, os tratamentos de câncer e outros problemas físicos também levam ao superendividamento. Outro ponto problemático desse empréstimo para pessoas idosas e que abre a porta para a violência contra a pessoa é que o Estatuto do Idoso é muito claro, no seu artigo 102, que trata como crime a indução à apropriação indébita dos rendimentos do idoso. Sem sombra de dúvida, as ações do mercado e a legislação que legitimaram a concessão de crédito ao idoso aposentado, pensionista, ainda que tragam aparência de benefício, como baixos juros, elas geram dívidas impagáveis. O papel ativo de nós todos, intérpretes do direito, na contenção dos poderes do mercado pela força da aplicação dos direitos fundamentais dos trabalhadores e consumidores, é preservar o mínimo existencial. É aquilo que eu disse no início da minha fala. Esse mínimo existencial é aquela parte disponível do salário que o consumidor tem e que agora no PLS 3515 será recolocada como parte disponível e também mudada aquela expressão de assédio para coação. Isso tudo, para concluir, eu já estou fechando, o que é que gera? Gera a mercantilização da vida, a mercadorização e a remercantilização do trabalho, chamando a atenção para o conflito entre a força normativa da Constituição e a força normativa do capital financeiro. Os arranjos normativos na estrutura jurídica do mercado de crédito consignado devem ser compreendidos como reformas típicas e políticas de austeridade, observando-se sempre a Constituição Federal.
para evitar justamente essa mercadorização e essa financiarização do consumidor. Quando provocada a análise judicial, ela nos deixa, eu estou vendo Rosalva aqui e outros colegas das turmas, numa situação muito difícil. Por quê? Porque o consumidor idoso, ele vem e diz: eu não sabia o que eu estava fazendo há 4 anos. Os contratos que pedem, cuja nulidade são requeridas pelos advogados, têm 4, 5 anos, 3 anos. O consumidor já fez saques. O consumidor já utilizou aquele contrato, já usou o cartão de crédito, tudo isso persuadido pelo sistema. Então, nós todos, pelo princípio do colegiado, estamos dando pela improcedência. Mas estamos dando pela improcedência porque até mesmo o PL 3515, ele já permite a cobrança dos 5% a nível de cartão de crédito. Ele vai permitir. Algumas nuances, porém, têm que ser tratadas. E elas são muito importantes. As que eu já falei aqui: preservação do mínimo existencial, controle da propaganda pelas instituições de proteção ao consumidor, e a complexidade desses descontos. Muitas vezes, o consumidor, ele precisa ser alertado. E o que fazer com essas ações? Medidas implementadoras, administrativas e judiciais precisam ser tomadas para tanto, através de uma regulação amparada em bases sólidas e com viabilidade de execução. Não se pode deixar tudo nas costas do juiz, porque o juiz, apesar de sua capacidade de subsunção da norma ao caso concreto e de julgar realmente com o que vê e aplicar, nós estamos presos às 2 leis federais, a 10.820, que sofreu modificações de 2 normas. Então, nós todos estamos presos a estas normas. Essa semana, na terça-feira, eu determinei a anulação de um contrato, porque o consumidor tinha apenas 45 dias que contratou, e ele chamou logo a atenção, dizendo que ele não queria usar o cartão de crédito, ele não usou o cartão de crédito, ele chamou a atenção do magistrado de 1º grau e nós confirmamos a decisão. Então, esse critério temporal tem que ser um grande aliado do magistrado. Se o consumidor, com o passar do tempo, ele começa a ter ciência da natureza do contrato, ele não pode realmente pedir a sua nulidade. E, para concluir, nossa, quanta complexidade, quantas normas sem regulamentação, quantas leis em vigor que maculam o direito do consumidor. Olha o conflito de normas constitucionais, de princípios, os conflitos principiológicos que nós vimos aqui. Portanto, fica aqui para reflexão. Não seria o caso do advogado pedir uma ação de exibição de documentos, determinando ao banco que juntasse, depositasse em juízo todos os contratos daquele consumidor, para que o magistrado avaliasse se existem contratos assinados em branco? A ação de revisão de contrato de crédito, que é complexa e não pode circular nos juizados, tramitar nos juizados, também seria uma grande aliada do consumidor idoso, hipervulnerável. Consumidor, somos todos nós, nossa aliada também. Eu quero agradecer a todos e me parabenizar porque eu cumpri o horário. Obrigada.